O termo galego-português é a denominação dada ao idioma romântico falado nas regiões de Portugal e da Galiza entre os séculos V e XV, a Idade Média, e a atual língua da faixa ocidental da Península Ibérica, incluindo dialetos diversos das línguas portuguesa e galega. O galego-português, ancestral às línguas galaico-portuguesas, teve seu destaque como idioma próprio da poesia trovadoresca, onde não era somente usado em Portugal, Galiza e Leão, mas também em Castela, e, logo em seguida, outras regiões europeias. A língua foi desenvolvida na região noroeste da Península Ibérica, na Galécia, e teve influência do latim vulgar dos conquistadores romanos. O chamado português arcaico originou-se através da mistura entre dialetos árabes e latins, introduzidos à Península Ibérica durante o período da invasão muçulmana, que trouxe primeiro a fase da língua galego-português, que terminou em meados do século XIII, mas depois deu início ao português arcaico. Essa nova fase da língua foi marcada com os processos de separação e diferenciação entre o galego-português e entre o português e o galego-português, respectivamente, que foram iniciados com a independência de Portugal em 1185. Essa separação das línguas consolidou-se ainda mais com a expulsão dos mouros da Península Ibérica em 1249. O processo de separação das duas línguas envolveu fatores históricos, linguísticos, políticos e sociais, e, aos poucos, a prosa literária, língua escrita sem poesia, se consolidou junto com as normas literárias. Outro fator de grande influência na evolução do português foi a expansão marítima do Império de Portugal, pois proporcionou o contato com outros idiomas. A língua espalhou-se pela Ásia, África e América entre os séculos XIV ao XVI, quando estava sendo influenciada por essas localidades que trouxeram novas expressões à língua portuguesa. Apesar de ainda estar sendo evoluído na época, o período do português arcaico teve seu fim marcado pela publicação do Cancioneiro Geral em 1516, escrito por Garcia Rezende. O português clássico iniciou-se no século XVI, a partir da uniformização da língua, e foi fortemente influenciado pelo movimento renascentista português. Em 1536, o padre Fernão de Oliveira publicou a primeira gramática da linguagem portuguesa, um importante avanço para a padronização e uniformização da língua. A escrita de Fernão de Oliveira tinha seu estilo baseado no conceito clássico da gramática, a arte de falar e escrever corretamente. Outro importante fator na transição da língua para a Idade Moderna foi o processo de efervescência cultural, o Renascimento, pois trouxe mudanças para os pensamentos políticos, filósofos, científicos e artísticos, como as artes plásticas, arquitetura e literatura. Com esse desenvolvimento literário, as línguas vernáculas derivadas do latim, como português, francês e outras, foram sistematizadas e melhoradas. No caso de Portugal, sua língua foi transformada em meio à expansão marítima, pois seu grande império naval foi base de narrativas feitas por célebres poetas, mais notavelmente Luís de Camões. Em sua mais famosa epopeia, Os Lusíadas, Camões conta a história de Portugal desde suas origens até o século XVI de uma forma heróica e exagerada. Em seus poemas, Camões também fazia uma alusão direta às artes clássicas, algo que contribuiu para a denominação da língua naquele período.